Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o estado de Goiás. Vamos conversar com o Leonardo Machado, que é assessor técnico da FAEG, a Federação de Agricultura do estado de Goiás, para entender então como é que foi a finalização da colheita do milho safrinha e como está a preparação para a safra de soja. Seja muito bem-vindo, Leonardo. É, Muito obrigado pelo convite. Nós aqui da Federação é sempre um prazer participar junto com vocês aí para a gente falar um pouquinho dessa safra que está se encerrando e da nova que já começa a se aproximar aí no estado. Nós é que agradecemos a disponibilidade. Leonardo, me diga uma coisa, a safra de milho, a segunda safra de milho, ela já foi concluída, a colheita? Como é que foi esse processo? Então, estamos chegando agora na reta final, né? A gente está aí com um torno de 98, 99, praticamente todas as lavouras colhidas. Lógico, tendo um restinho ainda de algumas regiões que plantaram bem tardiamente, né? E ainda para finalizar. Mas no total, no tocante assim, das principais áreas produtoras do estado, praticamente finalizado. E nesse sentido, Leonardo, eu gostaria de saber, essa colheita, ela está dentro das datas, né? A gente está aqui no dia 22 de agosto. A gente está dentro do período correto, que seria a finalização da colheita do milho aí para o estado de Goiás. A gente está um pouquinho atrasado, um pouquinho adiantado, porque o que eu tenho conversado com várias pessoas, produtores, enfim, autoridades e técnicos de localidades diferentes do Brasil, em casos de estiagem muito severa, a gente viu o ciclo do milho encurtar um pouquinho e essa colheita também ser adiantada. Foi o caso aí do estado do Goiás? Com certeza. Além da gente ter uma área menor do que no ano passado, né? A gente teve uma área em torno de 12% menor do que foi registrado no ano passado. Aconteceu a falta de chuva, as chuvas pararam aqui praticamente em maio, né? Fazendo com que a gente tivesse um encurtamento do ciclo. E também a gente teve uma situação onde que as principais áreas de grande produção, a gente fala no sudoeste, no sul do estado, na região leste, né, onde que são as principais regiões produtoras, a gente teve uma colheita bastante acelerada. Então, a gente teve um adiantar da colheita, se for comparado com os últimos anos, sim. E olhando agora para essa fotografia, né, de uma colheita praticamente finalizada, né, só pelos acabamentos, você comentou que teve uma diminuição da área em torno de 12%. Eu queria saber qual foi a média de produtividade esse ano e qual que é a média normal para o estado de Goiás. Então, nesse ano, a gente teve duas situações bastante distintas, né? Aqueles produtores que conseguiram plantar dentro da janela, ou seja, até fevereiro, que tiveram até boas produtividades, porque as chuvas, quando março, abril, maio, favoreceu demais o milho, de safrinha, né? Então, a gente teve produtores com boas produtividades nesse período. Agora, aqueles que plantaram mais tardiamente, que infelizmente foi a grande maioria, eles tiveram uma produtividade bastante impactada. Então, se a gente pegar uma produtividade média hoje de todas essas lavouras colhidas, a gente está falando uma produtividade média em torno de 100 sacas, 102 sacas. Era esperado, né, a gente ter uma produtividade perto dos 110. No ano passado, a gente conseguiu uma produtividade em torno de 105 sacas por hectare, ou desculpa, 110 sacas por hectare. Então, a expectativa é que pelo menos a gente consiga repetir esses números, e isso não aconteceu. Então, a gente pode estimar aí que a gente teve uma produtividade menor, aí, em torno de 5, 10%, se comparado com o do ano passado. E nesse sentido, Leonardo, eu queria também te perguntar, olhando para essa média de produtividade e também para a questão dos preços praticados, como é que fica a relação de custos de produção, essa média um pouco frustrada de produtividade, como é que o produtor está lidando com essa situação? O produtor está conseguindo fechar a conta? Como é que o produtor está fazendo as duas pontas se encontrarem? Então, a gente pode fazer uma análise partindo do pressuposto que o custo operacional efetivo, ou seja, só contando os desembolsos, sem contar a questão de depreciação, do custo da terra, a gente vai ter um custo operacional efetivo de R$ 4.700. Se eu considerar essa produtividade em torno de R$ 100, R$ 105, ele precisaria prender pelo menos a R$ 47 a saca para empatar e bater as contas, né? Ou seja, é o preço de nivelamento.
E está fora da realidade hoje do estado. Hoje a gente tem encontrado preços variando entre 41, 42 até R$ 45. Então ele já tem uma preocupação frente a isso se ele colheu próximo da média. Se a gente pensar num preço médio aqui no estado de R$ 44 a saca, esse produtor ele precisaria ter uma produtividade de pelo menos de 107 para poder empatar. Então você vê que a situação ficou bem no limiar aqui desses custos, né? O custo bastante elevado, frente à questão de produtividade e baixo preço, colocou o produtor, aquele que conseguiu ter uma boa produtividade, a oferir um pouquinho de renda, aquele que ficou na média vai ter uma pequena dificuldade de pagar as contas e aquele que plantou fora da janela, que está colhendo agora, uma produtividade bem abaixo da média, vai ter muita dificuldade de honrar com seus compromissos. Então foi uma safrinha bastante complicada para nós aqui no estado. E, Leonardo, por falar em contas, né, em produtor ali colocando as coisas tudo na ponta do lápis para saber que decisão tomar e o que fazer. O que você e todos os integrantes aí da FAEG estão observando sobre a preparação para a safra de soja que está por vir aí no estado de Goiás? Como é que os produtores estão olhando a questão de investimentos, de preparação de solo, de acesso a crédito? Qual que é a realidade aí dos produtores de Goiás? Então, o que a gente percebe na próxima safra? Apreensão. Acho que a palavra certa é o produtor muito apreensivo. Apreensivo porque, assim, a gente vê uma busca de crédito cada vez mais pautada em elevação de taxa de juros. O risco tem aumentado para o agente financeiro e ele tem repassado esse aumento do risco para o produtor por meio do aumento de taxa de juros, que impacta diretamente nos custos de produção. Então a gente passa por esse pressuposto, aumenta a taxa de juros. Então é importante que o produtor que vai fazer o seu fundo de financiamento nesse momento da safra tente captar recursos em juros mais baixos que ele for encontrar no mercado. Vai precisar gastar muito telefone, vai precisar conversar com muita gente para poder fazer isso. Então a gente percebe assim uma situação de apreensão, né, quando a gente fala em crédito. O segundo ponto que coloca na apreensão é quando a gente fala de custo. A gente vai perceber um custo de produção pelo menos 7% mais alto do que a gente viu no ano passado. Se eu comparar os levantamentos de julho desse ano com os juros do ano passado. E aí a gente tem uma capacidade de troca bastante mais elevado. Hoje, se eu pegar só o meu custo operacional efetivo, eu tô aí precisando de 41 sacas para pagar meu custo operacional efetivo. No ano passado, esse valor era de 39. Então, está aumentando não só pelo aumento de custo de produção, mas também pelas questões de preços menores esse ano do que foram vistos no ano passado. Então, tudo isso aí traz uma certa preocupação e bastante apreensão para o produtor para a safra que se inicia agora em outubro aqui no nosso estado. Ou seja, o produtor aí de Goiás, ele já vê uma relação de troca desfavorável para ele. E quais são as alternativas? O produtor pode ser que ele invista menos, por exemplo, em adubação, na compra de algum insumo específico. Quais são as movimentações já visíveis por aí? Então, crescimento de área é muito difícil, é muito difícil falar, a gente falar que não vai ter. O nosso estado, ele é um estado que ainda tem áreas, fronteiras agrícolas, que todo ano, pela própria programação do produtor, ele deve continuar crescendo, então a área plantada ela deve crescer, menos do que o ano passado, logicamente. Então, isso vai acontecer. O que a gente percebe, a gente já percebeu no ano passado e vai perceber nesse ano, o menor investimento do produtor em relação à compra de máquinas, a investimentos em estruturas da propriedade, aquele capital aquele endividamento de longo prazo, o produtor tirou bastante o pé. E isso também deve se repetir nessa safra. E aí a gente vai ver um produtor muito mais na defensiva em relação à sua comercialização, na defensiva em sua compra dos seus produtos, ele vai buscar sempre o melhor momento, tá? A gente sabe que dificilmente a gente vai ter produtores que vão reduzir em fertilizantes, reduzir em cuidados da lavoura, porque num cenário de custos como esse, a produtividade é essencial. A produtividade é o grande segredo para ele pelo menos conseguir oferir mais receita na sua safra, né? Mas essa situação mais na defensiva em relação a compras, em relação a defensivas, em relação à sua comercialização, isso aí com certeza a gente vai ver nesse ano. Certo, Leonardo, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da FAEG são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas. Perfeito. Precisando, a gente está sempre à disposição. E deixar aquele recado para o nosso produtor, né? De novo, trabalhe bem a sua gestão.
Esse ano, esse vai ser o segredo para você fechar sua safra e bem, ter suas contas na ponta do lápis ali, buscando sempre as melhores decisões serem tomadas. Ouviram aí o recado do Leonardo Machado, assessor técnico da FAEG, a Federação de Agricultura do Estado de Goiás, dando a letra para vocês aí que estão nos assistindo. Ele conta para gente que a safrinha de milho já foi praticamente toda colhida lá no estado e que a média de produtividade versus o custo de produção, isso quando a gente leva em conta somente o custo de desembolso, o produtor rural vai ficar ali no limiar, mais ou menos empatando, alguns ali nem empatar vão conseguir, ou seja, uma dificuldade bastante grande na questão dessa safrinha de milho. E em relação à safra de soja, a preparação para essa safra que está por vir, segundo o Leonardo, a palavra é apreensão. Os produtores estão bastante apreensivos na questão da busca por crédito em relação aos juros bastante elevados, os custos de produção que, segundo ele, nesse ano, né, se a gente comparar julho desse ano, os levantamentos feitos pela FAEG com julho do ano passado estão 7% mais elevados. Então a gente tem esse desafio, né? Segundo ele, não deve haver uma diminuição diária e também não deve haver uma diminuição nos investimentos. Segundo ele, é preciso que se façam os investimentos para que haja uma produção cheia e aí sim o produtor de Goiás conseguir ganhar ali margem com a sua produção de soja. Encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.